de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje a liturgia da igreja nos dá a oportunidade de celebrar estas três grandes figuras, personagens bíblicos: Marta, Maria, três irmãos que serviam a Jesus, que auxiliavam o nosso próprio Mestre na sua missão. E é importante olhar para eles três como sirineus também na vida de Jesus. Jesus se empenhava exaustivamente na realização da missão de anunciar o Evangelho, de percorrer os povoados, de transitar, levando a boa nova, levando esta grande novidade, da salvação para todas as pessoas. E estas três pessoas, esses três irmãos, eram um apoio, eram um suporte, para Jesus. Ao mesmo tempo, Jesus oferecia graças abundantes na vida deles três. Não tem coisa melhor, do que acolher Jesus em sua casa. A gente vê algo semelhante quando a gente acolhe, um sacerdote em casa para alguma refeição, ou então para alguma visita, para algum tipo de encontro. Então isso é uma coisa semelhante, não é a mesma coisa, mas é semelhante, porque ali está também a presença de Jesus. Eu lembro criança, em casa, quando minha mãe acolhia, os sacerdotes, eu me sentia assim realmente privilegiadíssimo, porque um padre estava em casa. Nossa, criança, a gente vê o padre, o sacerdote, ali é Jesus, ali é a presença de Cristo sacerdote. Então a gente, quando era criança, eu me sentia mesmo lisonjeado, me sentia mesmo assim privilegiado, que é a presença do próprio Cristo. Então imaginem essas três pessoas, esses três irmãos, quando recebiam Cristo em suas casas. Era assim, com certeza, motivo de se alegrar, porque estava ali o Mestre, o Salvador, que proclamava palavras, acertadas para nutrir o coração deles, ou até mesmo pela simples presença, que já enchia, o coração desses três irmãos de muita alegria. Mas é interessante frisar as características, desses três irmãos. Lázaro, a gente não encontra muitas descrições sobre a personalidade dele, mas a gente encontra nos próprios textos bíblicos descrições sobre as características dessas duas irmãs, Marta e Maria. Tem outro texto, do Evangelho que traz um pouco mais das características dessas duas irmãs, que é Lucas capítulo 10, quando Jesus está na casa, delas duas. Aqui não cita a presença de Lázaro, com certeza deve estar trabalhando, ou então buscando algum provento para a casa deles três. Então, o que é que acontece? Maria, enquanto estava
contemplando, estava aos pés, né, de Jesus. Marta estava ali fazendo, né, os afazeres, né, da casa. Maria escutava a palavra e Marta preocupava com os inúmeros afazeres. Então, Marta, agoniada, agitada, ali apressada, olha então para Jesus e começa então a dar uma bronca, entre aspas, né, em Jesus. Senhor, o Senhor não te importas que a minha irmã Maria me deixe sozinha com todo esse serviço? Olha que ousadia, né, de Marta. Marta sempre foi ousada, né? A gente vê também no texto que a gente acabou de proclamar. Ela praticamente obriga Jesus, né? Manda que ela venha aqui ajudar. Então Jesus, com muita sabedoria, mas com palavras carregadas, né, não vou dizer dureza, mas de firmeza e de amor ao mesmo tempo, ele diz: Marta, Marta, tu te preocupas com coisas muito poucas, andas agitadas, porém uma só coisa necessária. Maria escolheu a melhor parte e isso não será tirada dela. Então esse texto, né, do Evangelho, né, de Lucas, mas a gente hoje proclamou o de João, que nos traz o episódio, né, da morte, né, de Lázaro, e que Jesus então chega ali um pouco atrasado. Marta então, quando recebe Jesus, aí a gente acabou de dizer, Marta é aquela figura ousada, né? Aquela figura que fala, que não tem papas na língua, que chega e solta o verbo, mesmo que depois se arrependa, mas que solta o verbo, né? Então, quando encontra Jesus, ela então logo diz: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Olha, colocando toda a culpa em Jesus Cristo, nosso Senhor. De fato, Jesus se atrasou um pouquinho. Eu acho que Marta, né, deveria ter mandado, né, uma mensagem do WhatsApp para Jesus, ou então deve ter mandado algum bilhete, né, ou, né, deve ter dado um telefonema dizendo: Jesus, Lázaro está aqui adoentado, se você puder vir, venha logo, né? E Jesus, por algum motivo que não está aqui, não está escrito, né, no Evangelho, se atrasou. Mas tudo é providência divina, tudo está sob o controle de Cristo. Chama a atenção nesse texto de hoje é a resposta em sequência de Marta. Olha o que ela diz no versículo 22. Mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Então, mesmo que Marta tenha inicialmente, né, dado uma pitada, né, de desconforto em Jesus, ela manifesta a fé em Jesus. Assim também acontece na nossa vida. Às vezes a gente passa por dificuldades, por tribulações, mas o que a gente precisa mesmo dar, meus irmãos e minhas irmãs, são respostas de fé. Quantas situações de morte a gente já passou pela vida, não somente de pessoas queridas, mas as nossas mortes pessoais, as frustrações, os pecados, as decepções, as desilusões, tantas outras coisas mais que a gente passa na vida. As situações de morte, né, quando pessoas agridem no nosso coração, seja com as palavras, com gestos, ou com atitudes inesperadas, ou com decisões que nos decepcionam. Então, olha o que Marta não deixou de falar, o que é da característica dela, da personalidade dela. E a gente encontra pessoas assim, tem pessoas que não seguram a língua, né? E mesmo que está ali naquela situação, não consegue morder a língua antes de dizer. Tem pessoas que mordem a língua e não fala, mas tem outras que não está nem aí, pega e fala mesmo, e mesmo que depois se arrependa. Mas mesmo assim Marta dá uma resposta de fé. Enquanto Maria estava lá no canto, e um detalhe aqui, Maria ficou sentada em casa, enquanto ela estava lá no canto, chorando com certeza, Maria é mais amável, é mais afável, ela é mais sentida, então com certeza ela estava ali chorando, quietinha, pensando nos fatos, nas situações. Marta é a figura, né, do homem, do ser humano, de todos nós que tomamos a iniciativa, que não guardamos nada no coração, que solta o que tem, né, no coração, mesmo que doa, né, no coração dos outros. Mas mesmo soltando, mesmo fazendo tudo isso, Marta dá aqui uma grande resposta de fé. Jesus, no versículo 23, o Senhor da vida, o Senhor da ressurreição, ele proclama: teu irmão ressuscitará. No versículo 24, Marta então retrunca:
dando uma resposta de fé ainda maior. Olha o que ela vai dizer: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Eu sei, eu acredito na ressurreição, eu acredito na vida eterna. Então, mesmo que o Senhor tenha se atrasado, olhando no relógio, mesmo que o Senhor, olha, chegou 3, 4 dias depois, mas eu acredito na ressurreição, eu acredito que Ele está no lugar melhor, eu acredito que Ele está na eternidade, eu acredito que chegou a hora dEle. Olha a resposta de fé, né? Ela dá uma ferroada, mas aqui ela dá uma resposta de fé, né, diante de toda essa situação. Tem pessoas que se revoltam, né, que botam culpa em Deus, em Jesus, na igreja, no padre, na beata da igreja, enfim, nos grupos, no Papa, no bispo, em todo mundo, né, na família. Tem gente que fica procurando culpados, né, diante de certas coisas que não estão no nosso controle, entre elas a vida e a morte. Não está no nosso, essas realidades não estão no nosso controle, né? A vida e a morte, que é um controle do Senhor, controle de Deus. Então, Marta dá essa resposta de fé: eu acredito na ressurreição e na vida. Então Jesus disse, aproveita, né, dessa afirmação de Marta para ensinar: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Você acredita, Marta, isso? Também fala para nós aqui presentes e para todos aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam na ressurreição? Vocês acreditam que eu sou a vida? Vocês acreditam que eu estou acima, né, disso tudo? Então Jesus fala isso para todos nós, proclama tudo isso e nos questiona. E Marta dá essa resposta magnífica de fé. Para mim, o Evangelho se encerra com chave de ouro. Quando Marta fala: sim, Senhor. Olha o que Marta diz: sim, Senhor, eu creio firmemente, eu creio com fé, eu creio com todas as coisas, que Tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Eu creio em Vós, eu creio na Sua palavra, eu creio que Tu és o Senhor, o Salvador, eu creio que Tu está acima, né, de todas as coisas. Então ela dá essa imensa resposta de fé diante daquelas realidades que ela estava vivenciando. Então, meus irmãos, temos muito o que aprender com essas três figuras, que juntas dão muito pano para manga espiritual, né? Dão muito conteúdo para a gente refletir, para a gente pensar sobre a nossa vida de fé, sobre o nosso relacionamento com Jesus, sobre o nosso relacionamento com essas questões de fé, como a ressurreição, como a vida, como o serviço dado ao Senhor, né? Que não existe serviço melhor do que o outro. Todos os serviços são importantes, né, diante do Senhor, diante de Deus. Quem está transmitindo, quem está servindo como ministro, quem está, né, no canto, quem está celebrando, quem está, enfim, abrindo uma porta da igreja, varrendo, né, o templo do Santo do Senhor. Também esses três nos ajudam que o importante é estar sempre com Jesus, estar sempre na presença dele, seja contemplando, seja ouvindo, seja trabalhando, servindo. É importante sempre estar na presença do Senhor, que é o autor, né, da vida, que gera em nós a eternidade e que nos dá também a glória do reino dos céus. Que Jesus nos ajude, que esses três irmãos intercedam por nós na eternidade e que juntos possamos superar as situações de morte na nossa vida para ganharmos a vida eterna. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e